Meus amados, bom dia. A palavra de hoje está lá em Samuel, capítulo de número 9. Nós estamos dando seguimento à transição da época dos juízes para a época da monarquia. E para os dias de hoje, da época da monarquia para a época da graça no Espírito Santo, pelo poder do nome de Jesus. Havia um homem de Benjamim cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zerô, filho de Becorate, filho de Afia, filho de um homem de Benjamim, homem muito poderoso. Este tinha um filho cujo nome era Saul, era um moço belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo quanto a ele. Desde os ombros para cima este homem sobressaía a todo o Israel. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre Saul. Quem era Saul? Ele era membro da tribo de Benjamim, uma das menores tribos de Israel. Seu pai se chamava Quis, que era filho de Abiel. Saul nasceu em Gibeá, uma cidadezinha ao norte de Jerusalém. Ele era um homem casado, tinha uma única esposa, Ainoã, e o pai de 5 crianças, 3 filhos e 2 filhas. 1 Samuel, no capítulo 14 em diante, fala muito bem a respeito deste assunto. O filho mais conhecido de Saul se chamava Jonatas. Os 3 filhos de Saul morreram com ele em uma batalha. Isso nós vamos ver mais à frente, no capítulo 31. Suas filhas, mais conhecida era Mical, o qual se casou com o futuro rei, que era Davi. Saul teve uma difícil tarefa como rei sobre Israel. Era uma teocracia, ou seja, Deus reinava. Deus era soberano e Deus respondia através do profeta Samuel. Deus era o único, verdadeiro rei de Israel. Ele reinava desde o Êxodo. Consequentemente, apesar de ter tido governadores poderosos em Israel, como Moisés, Josué e alguns juízes, nenhum deles assumiu o título de rei. Uma pura necessidade houve de um rei em Israel. A necessidade foi criada por uma ameaça, até mesmo da Palestina, por uma negligência dos filhos do próprio Samuel, que se corromperam. Os juízes de Israel, ou outros governadores temporários, poderiam ter ligado com uma breve ameaça de fora. No entanto, uma ameaça permanente seria a existência do próprio Samuel, que já está velho, e os seus filhos não andar pelos seus caminhos. E Israel requeria mais do que uma medida temporária. Eles queriam alguém presente no meio deles. Se fosse para Israel sobreviver como uma nação, teria até mesmo que instituir reis, homens que dessem ordem diretas. Porque quando nós clamamos a Deus, Deus não responde com tanta facilidade. Mas se nós tivermos uma pessoa que responde por Deus sobre a terra, fica mais fácil ouvir a voz de Deus, porque aquela pessoa foi instituída pelo próprio Deus. Assim, Deus tem que instituir nossos governantes, e não nós sairmos instituindo qualquer tipo de governante sobre a nação brasileira. Então era precária essa comunicação. Toda vez que iria tomar alguma posição administrativa sobre a nação de Israel, teria que ir ao profeta, ao único governo centralizado até mesmo nas mãos de Deus. Por isso que Deus instituiu os sacerdotes. Por isso que Deus deixou que o povo naquela época começasse a sua época de reinado. Por isso que Deus até mesmo autorizou ungir o rei sobre Israel.
cujo poder fosse reconhecido por várias tribos, que formavam uma nação. Por esta razão, o reino foi estabelecido. E Saul se tornou o primeiro rei de Israel. Como nunca havia existido rei antes em Israel. Não havia leis, costumes sobre reinados, aos quais eram as responsabilidades de Saul agora. Saul tinha a responsabilidade de instituir leis. Primeiramente, as leis militares, a organização militar de um povo. E por esse motivo, Saul tinha que se tornar rei e soberano de um exército. Saul era um líder militar de sucesso, mas ele enfrentou outras tarefas difíceis além das militares. Alguns israelitas ainda se opunham à ideia de um rei. Até mesmo Samuel, que primeiro ungiu Saul como rei, não tinha certeza de como se sentia em ter um rei. 1 Samuel capítulo 8, verso 6. E quanto Saul em si mesmo não mostrasse para toda a nação que ele seria um bom líder, existiria essas diferenças. Assim é na época da nossa eleição. Quando nós não temos certezas sobre pessoas que vão tomar de conta da presidência da República, temos dúvida, e por isso há divisão de votos. Além disso, ninguém havia dito o que o líder podia ou não fazer. Saul era um soldado, tinha uma bela aparência, do ombro para cima era o maior de todo Israel. Essa parte estava clara no capítulo 8 de 1 Samuel. No entanto, qual era o seu papel na vida religiosa de Israel? Apesar de alguns leitores ou alguns teólogos da Bíblia Sagrada sempre julgarem Saul duramente, nós temos que lembrar a difícil tarefa que ele aceitou, que era fazer uma transição de governo, de uma época de juízes para uma época de monarca. Só os problemas militares que ele enfrentou teria sido suficiente para destruir grande parte dos homens. Saul tinha que criar um papel completamente novo como rei. A liderança de Saul era geralmente modesta e louvável. E não era obcecado com riquezas ou fama. Pelo menos no início do seu reinado. Diferentemente de muitos reis do leste daquela época, ele tinha uma corte modesta, pequena, localizada em Gibeá. Há pouca evidência de como era a corte, se ela era rica ou profana. Ele não tinha um exército permanente. Ele era só com alguns homens que eram mais íntimos ou perto dele. Em particular, seu filho Jonatas era general. E ele tinha um general soberano que era Abner. Ele também buscava jovens e fazia recrutamento. Jovens que fossem promissores, até mesmo como o rei Davi. Saul, como líder nacional, tinha problemas, como Samuel tinha, liderando a Israel antes dele. Amados, não é fácil liderar um povo. Saul ele vai ter vários erros durante a sua caminhada, mas também ele mostra várias qualidades, porque não é fácil fazer uma transição de um governo para outro. O povo se assusta. O povo se assusta com a pregação que nós pregamos hoje, porque o povo não está entendendo ainda o que Deus quer sobre a terra. Apesar de Saul merecer a maioria da culpa por esses conflitos, Samuel não parece particularmente apoiá-lo ou ajudá-lo. Samuel uma vez condenou Saul por assumir um trabalho de sacerdote, de oferecer sacrifício.
quando ele não estava em Gilgal. Samuel capítulo 13. Samuel merecia essa crítica. Saul merecia essa crítica. Mas o dilema de Saul era claro. O rei de Israel tinha um papel sacerdotal ou não? Ele não sabia. Uma prova disso é que o próprio rei Davi também ofereceu a Deus. Então, amados, erros são cometidos numa transição porque às vezes nós não sabemos que papel assumir. Nós temos que orar muito. Saul era um homem de guerra. Ele não era um sacerdote. Mas o profeta Samuel se atrasou e ele teve que sacrificar. A resposta a essa pergunta não estava clara para Saul, se ele podia ou não sacrificar em Israel. Saul estava em crise, até mesmo emocional. Ele não sabia o que fazer. Ele tinha esperado 7 dias por Samuel, e Samuel nada. E a cada dia que passava, mais e mais os soldados o abandonavam. Porque Deus tinha que falar. Então Saul tomou a atitude de sacrificar a Deus. No entanto, sofreu uma crítica severa à sua liderança. Pois não podemos ignorar, amados, os pontos fortes de Saul. Tá certo que ele não sabia se poderia ou não sacrificar. Mas imagina você fazendo uma transição de governo. Imagina você com vários soldados te abandonando. Imagina você, pastores, vindo contra o seu ministério, pastoras pregando contra você. Ele enfrentou dificuldades extraordinárias. E por um tempo obteve até mesmo sucesso. De uma perspectiva humana simples. O homem não era bom o suficiente para as enormes tarefas que ele tinha que impor sobre a terra. Saul não estava capacitado. Esta era a grande verdade. E aí nós não podemos precipitarmos ao colocar a mão sobre a cabeça de ninguém. Superado por essas complexidades e perdendo até mesmo a sua fé em Deus, pois o próprio Deus lhe tinha dado as responsabilidades imponentes de um rei, Saul terminou seus dias em tragédias. E Saul, conforme as pregações anteriores, sofreu muito. Mas nós temos que entender até mesmo os pastores que não são capacitados para a obra de Deus, que hoje estão na presença do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, clamando a Deus em espírito e em verdade, buscando ao Senhor, pedindo a Deus até mesmo socorro. Ah, se Deus respondesse como antes. Ah, se Deus nos visitasse como antes. E aí uma coisa eu pergunto no mundo espiritual, por acaso o Deus que nós servimos não é o Deus da época de Samuel, da época de Saul, da época de Davi? Quem é o Deus de hoje? Por acaso não é o Deus de Israel? Quem é o Senhor da glória? Por acaso não é o Senhor Jesus? Quem é o nosso penhor? Por acaso não é o Espírito Santo? Se nós servimos a Deus em espírito e em verdade, o próprio Deus também tem que se manifestar no nosso meio. O Deus de Israel tem que vir sobre as nossas vidas, pelo poder do nome de Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Que você entenda que há dificuldades na implantação de uma obra, na transição de um governo, e que nós não podemos lançar culpa a ninguém, porque a Bíblia Sagrada diz que os homens nos considerem como ministro do Evangelho, dispenseiro da palavra de Deus, mas que cada dispenseiro se ache fiel. Havia necessidade até mesmo de trocar de rei, tirar Saul e colocar Davi. Mas eu quero lhe falar que apesar de todos os erros de Saul, ele enfrentou uma dificuldade enorme na transição da época dos juízes para a época de uma monarquia. E nós não podemos deixar de ignorar que Saul foi escolhido e foi ungido rei. Ele pode ter se perdido no meio do caminho, até mesmo porque não entendia se um rei poderia ou não sacrificar.
Mas Davi nos prova que o rei poderia sim sacrificar. E nós vemos que a repreensão de Samuel talvez até mesmo foi injusta. Mas aprove Deus julgar e não a mim. Por isso que Deus fala, não julgueis nada antes do tempo. Aguarde o juízo de Deus, porque Deus trará à tona as coisas ocultas do coração, e todos sofrerão o seu julgamento. Todo joelho há de se dobrar, toda língua há de confessar, Jesus Cristo é o Senhor. Não julgue nada antes do tempo. Não julgue o seu pastor, não julgue o seu irmão, não julgue o obreiro, o oficial, não julgue a ninguém. Porque você mesmo haverá de cair no juízo. Porque a palavra do Senhor diz, com a mesma boca com que julgais, sereis julgados. Da mesma maneira que plantar, colherá. Cuidado com o que fala diante do Senhor e dos homens, para que Satanás não pegue como seta e vá contra as pessoas. Alabá, recalabás. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Aleluia.